O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. E é muito bom, todas as manhãs, estar aqui com vocês, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, boas práticas, grandes gestores aqui conosco, compartilhando conhecimento para que a gente possa usar no dia a dia. E é muito bom estar todas as manhãs aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a Eusébia Matoso, a nossa mascote do CT Segurança, Cristiano Bisval, Adalberto Benhaja, e a nossa convidada super especial de hoje, doutora Luciana Naves, está aqui conosco. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui, é um prazer o convite para participar do programa de vocês, um programa que tem tanta abrangência, tanto alcance no setor de segurança, né? E poder tratar de uma maneira assim tão descontraída um tema tão espinhoso como é a segurança pública portuária. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa. Nós que agradecemos. E esse é um desafio que a gente vem fazendo há quantos episódios, Adalberto? Hoje é o 134º. 134 programas ao vivo aqui, trazendo muita informação, networking dentro do segmento de segurança. Isso é uma coisa bem bacana que a gente vem fazendo, e a galera já sabe que a gente está transmitindo aqui para o YouTube, youtube.com/CT Segurança, lá para o Facebook do CT Segurança e para o Face da revista Segurança Eletrônica, de forma simultânea. Se você está no Face, já sabe, clica no compartilhar, divulga esse conteúdo dentro dos grupos para que mais pessoas possam ter acesso, e se está aqui no YouTube, já deixa o seu like nesse vídeo, isso ajuda pra caramba o algoritmo do YouTube a entender a relevância desse conteúdo e levar esse material para mais pessoas. E se não está inscrito ainda no canal, já se inscreve, não custa nada, é um cliquezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber todo o conteúdo que o CT está gerando dentro do segmento. E para a galera que acompanha a gente diariamente, já sabe que a gente interage com a galera que chega aqui no YouTube, no chat do YouTube,
Christian Visval é o meu auditor de chats. Estou na auditoria já. Você hoje não pode errar, tá bom? Esse Vamos é o lá. desafio. A doutora Luciana, nossa convidada, é delegada da Polícia Federal, lá no Porto de Santos, e ela está devidamente atenta, Christian Visval, para a sua auditoria, tá bom? E para quem está Sem assistindo, pressão, sem pressão. Pressão zero. Sem pressão. quem tá assistindo essa pressão é o Adalberto, que sabe que não pode fazer nenhuma pergunta difícil hoje. Não, hoje vai ser só... Bom dia, tudo bem? É, Como vai? Mas Se quiser, eu pergunto e já respondo também. Tranquilo. pode ser. Vamos ver Como quem é que está chegou. o tempo aí em Santos? Vamos ver nesse nível. conosco, vamos ver quem chegou conosco. O pessoal da VF Treinamentos para a Liderança está aqui conosco. Chegaram cedinho. Já começando aqui com a VF, eles estão aqui com a gente. Sexta-feira eles têm um presente que é um curso para o pessoal que acompanha o canal. Então, durante a semana a gente vai falar sobre isso, mas sexta-feira tem um presente da VF Treinamentos para quem assiste. A gente vai fazer um sorteio de um curso. Boa. O Rodrigo Camargo também chegou cedinho conosco, o Hiro da Optex, o Alan Silva, o Coronel Sérgio Viana, todas as manhãs aqui conosco. Grande Coronel, bom dia. Everton Lima da PGB Protect, o Josiel Rodrigues, o Diego Carvalho, o grande Michel Pípolo. Bom dia, Michel. O Antônio Mota, o Rogério Borges, o Jefferson Fonseca, o pessoal da Clear Zone Brasil, o Lima da Ibragesp, Autodefesa Brasil, aqui com a gente, ele que já esteve aqui no café falando sobre tecnologia 360 graus. Bom dia, Lima. O Cleano Lima está aqui conosco, o grande Giliardi, diretor da Orcegups, aqui com a gente também, o Leandro Honório, a Érica Zanetti, ela que capitaneia o Gestoras da Segurança, um grande programa aqui do canal, está aqui conosco. O Cris Mota, olha aí, ó, Guarda Portuária do Rio Grande do Sul acompanhando. Bom dia, senhores. Que legal. É isso aí, o Douglas Carreteiro, a Viane Piroja, bom dia, Vi. João Pedro Vieira, o Elcio Binelli, da PGB Protect, o professor Teanes, o Benedantas, Shindy Kioto, o Eduardo Barbosa, o Pablo Silva, o Carlos Hiroshi, da Alfacense, o Daniel Nave está aqui conosco também, Costa José, o Hélio Rodrigues, é isso aí, galera, muito bom. O Daniel participou do Linha de Frente na última quarta-feira, foi muito legal. Ah, é? É, Daniel Naves, junto com o nosso muito comandante top. Luca, foi fantástico. Kleber, Meu marido, né? Só para, né? Marcelo João está Não aqui é? conosco, bom dia, presidente da Comportos, o Zé Augusto da San Germain também está aqui conosco. Aliás, o Zé Augusto que tivemos uma gravação muito bacana do podcast, o CTcast, saiu nesse domingo, falando sobre a evolução da segurança eletrônica. O Zé, que tem muita história aí, é o cara que mais foi para Las Vegas, foi para mais vezes para Vegas do que o próprio pessoal da feira lá, da ESC West. Agora, ó, você percebe o seguinte, o nível de preocupação do Alberto subiu. Por quê? Doutora Luciana, né? Já anda equipada, tudo mais. O marido dela está na live também manda. Ela manda aprender e ele não deixa soltar, entendeu? É assim, Adalberto. O nível aqui hoje está esse, cara. Grande Sandrão da DirectX está aqui com a gente. Vamos animar. Vamos animar. Já viu que tá, né? Luciana, essa foi a mensagem no começo dos programas. A gente transformou os primeiros episódios já em podcasts do Café com Segurança. E o primeiro episódio tem uma mensagem que é assim, ela é impactante, ela é marcante, ela é muito forte, entendeu? O Adalberto entra, né? Primeiro dia depois de decretada a condição de quarentena na pandemia aqui em São Paulo, e ele entra, né? Todo sério na live, e é começo, aprendizado, né? Faz parte. Era a nossa primeira assim, live também, como café. Primeira live, e ele fala assim, ó, vamos animar. Sem energia, né? Uma coisa forte, entendeu? Foi ali que tudo começou. Com essa mensagem motivacional, já são 134 episódios. Foi ali que a gente viu que precisava fazer melhor. E essa evolução fez com que o Adalberto fosse convidado para participar de um programa de televisão.
Rede TV, aí, ó. Aí, ó, É vamos a animar, banheira do Datena? Não, não. O Anjo Será que dá para você fazer de novo? Nesse programa 134 aqui, você dá para fazer de novo esse Vamos Animar para a gente ver se melhorou? Vamos ver. Vamos ver. Faz para gente. Vamos animar, galera. Vamos animar. Melhorou. Evoluiu. Olha só a evolução de 134. Aqui, ó. A gente vai aprender aos pouquinhos. E você estava falando agora há pouco que a gente está com os programas lá no Spotify, né? Tudo em áudio. E, assim, a gente já tinha pensado em fazer isso algumas vezes, mas quem foi o cara que cobrou isso? E aí eu falei, cara, vamos começar a fazer. A gente começou a fazer. Foi o Eduardo Barbosa, que tá sempre com a gente também. Que legal. Que é o Cadu, que é integrador lá de Dourados, no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, olha que legal. E transformamos em podcasts. Edu, Silvano, então cobra mais coisas, porque quando eu falo com o Silvano, ele nem faz nada. Se você falou, ele fez. Então, eu vou te mandar uma lista aqui de coisas para você cobrar pra gente, tá? E, ó, eu queria chamar a atenção. Kleber, você galera, percebeu uma coisa? O Christian foi lá, sexta-feira, e pediu um corte de cabelo igualzinho ao do Adalberto. Para não ficar tão na cara, ele fez aquele mirror do Zoom para ficar ao contrário, ele e o Adalberto, pelo menos. Levei a foto do Adalberto. Eu falei que era igual a esse apresentador da Rede TV. Aí ele falou assim, ó, para você ficar igual a ele, começa parando de Big Mac, porque tem que afinar no negócio. Verdade, Ó, galera. Alimentação saudável. E a gente, além do podcast, a gente tem também o canal do Telegram. E lá no canal do Telegram a gente tem dicas especiais dos nossos convidados, tem material aqui dos bastidores do Café com Segurança. Então, super dica dos convidados, dica exclusiva lá no canal do Telegram. Daqui a pouquinho, a doutora Luciana vai gravar para nós a super dica para entrar lá no canal. Eu só estava pensando aqui com essa super dica, porque se eu falar de tráfico internacional de droga, né, como colocam nos navios, que dica eu vou deixar para vocês, né? Pensa bem. Vou dar uma dica super especial para vocês. Mas pode deixar, eu vou pensar em alguma coisa. Pensa numa dica especial para a gente pôr lá no canal do Telegram. E para a galera que ainda não conhece o canal, está aqui no chat, tem lá o nosso link do nosso canal do Telegram. Agora, a gente começa o dia gerando conteúdo com Café com Segurança. Como é que está o resto da programação? Que não é resto, Silvano. Quase, hoje foi quase, hein? Pessoal, depois do café que o doutor, a gente tem a arquitetura da segurança, hoje falando de automação de processos e equipamentos, né? Nesse momento de cuidados mais extensivos, então ele fala a respeito de que tipo de equipamento e tudo mais, às 17 horas. E às 19h30 nós temos Segurança em Pauta, entendendo os 3 poderes da República. Bem legal também. Muito Segurança em Pauta com o grande Josué, que esteve conosco na sexta-feira, Luciana, conversando, ele que está lá no Hospital das Clínicas, né, no HC-USP, falando da importância da integração da segurança pública com a segurança privada e alguns dos desafios, inclusive da rotatividade de gestores, né, e da importância de se manter protocolos que sejam, de alguma forma, pontos de partida quando há uma eventual troca de cargo e poder dar continuidade em todo esse processo de integração. Esse foi o nosso episódio da sexta-feira. E já aproveitando aqui para agradecer mais uma vez pela sua participação, estamos diretamente lá da Delegacia da Polícia Federal, lá em Santos, falando com a doutora Luciana. Mais uma vez, obrigado demais pela sua participação. E a gente queria começar falando para a nossa audiência, que ainda não conhece essa estrutura, né, da questão do porto, do Porto de Santos, o que é esses portos, explicar um pouquinho para a nossa audiência, para contextualizar, e na sequência a gente entra nesse tema, falando um pouco sobre os desafios. Ok. Então, eu vou me apresentar também, né, meu nome é Luciana Fuschini Nave, eu sou delegada de Polícia Federal aqui na Delegacia de Santos, atuo aqui há quase 20 anos, chefe do setor de imigração, do setor de passaporte e coordenadora da CESPORTOS, que é uma comissão estadual de segurança pública nos portos terminais e vias navegáveis. É um nome enorme, né, então a gente chama CESPORTOS só. Então, assim, eu fiquei muito contente pelo convite, porque muito se fala em tema de segurança, mas a segurança pública portuária ainda é um tema um pouco desconhecido para o pessoal da segurança como um todo. Tirando o fato, né,
da tecnologia que nós usamos, mas assim, como funciona, o que acontece, é algo que realmente é muito bom a gente ter essa oportunidade de difundir nosso trabalho. A Comportos a nível nacional, a CESPORTS a nível estadual. Mas para eu poder, eu falo assim, falar em desafio em segurança pública é quase um pleonasmo, né? Eles são quase a mesma coisa. Segurança pública e desafio, eles andam juntos. Mas para poder, assim, explicar um pouquinho do que a gente faz, eu tenho que dar assim, brevíssimo contexto histórico, para vocês entenderem por que a gente existe, né? Então, vamos lá. Atentado de 11 de setembro, né? 11 de setembro de 2001, eu digo que, assim, o impacto que isso causou na vida das pessoas e na segurança de todo mundo, eu tenho certeza que... Você se lembra, Kleber, o que você estava fazendo nesse dia? Acho que todo mundo lembra o que estava fazendo. Todo mundo lembra, é impressionante. É impressionante. Acho que não tem uma pessoa que eu tenha conversado sobre o tema que não se recorde o que estava fazendo naquele dia, de tanto impacto que isso teve na vida individualmente nossa e, assim, no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Quando isso aconteceu, esse ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos, eles tiveram uma reação, eles imediatamente endureceram toda essa questão migratória, a legislação migratória deles, né? E não adiantava só também aumentar o nível de segurança no país. Essa interface com os outros países, portos, aeroportos, tinha que ter uma legislação muito mais intensificada também. Então, assim, pulando várias etapas aqui, só para fazer um resumo muito rápido, no ano seguinte, já a IMO, que é a Organização Marítima Internacional, ela numa convenção diplomática, em Londres, eles já estabeleceram alguns critérios e realmente foram debatidas as questões de segurança nos portos e aeroportos, nos portos, e estabeleceu-se um código que entrou na Convenção SOLAS, que é o código que chama ISPS Code, que é o International Ship and Port Facility Security Code, que nada mais é do que um código de condutas que deve se manter em todos os portos que fossem signatários dessa convenção, eles teriam que estar certificados. Dado esse contexto histórico brevíssimo, assim, que é uma coisa longa, mas cada país ficou responsável por fazer essas aplicações no seu país, no país signatário. Então, por exemplo, Estados Unidos, a Guarda Costeira faz essa aplicação, em Portugal é uma empresa particular, no Brasil, então vamos lá, chegamos em nós. No Brasil, quem faz essa fiscalização e essa certificação que esse porto está certificado pelo código SPS Code? É a Comportos, está aí nosso presidente da Comportos, o doutor Marcelo João está assistindo aí, né? Se eu falar alguma besteira, ele vai me matar depois, né? Ele é nível nacional, Comportos, Comissão Nacional, né, de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis. E as CESPORTS são os braços, eu digo que é a cabeça do povo e os tentáculos. As CESPORTS, níveis estaduais, que é o que nós fazemos. Então, o que a gente faz? Nós somos aqui, vou falar de CESPORTS. Nós somos um órgão colegiado. Então, tem um coordenador, que é sempre um representante da Polícia Federal, e são 6 ao todo. Então, aqui, por exemplo, nós temos a Receita Federal, que faz parte desse órgão colegiado, a Marinha, a Unidade de Segurança da Autoridade Portuária, a ANTAC e o Governo do Estado, representado aqui, por exemplo, em Santos, tem um suplente, outro é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, assim, o que é interessante? Nós temos uma visão multi-agências, né? Uma visão bem diferenciada, bem múltipla dos desafios de segurança no porto. Então, esse órgão colegiado, a certificadora aqui, a Comportos, que certifica através de nós, que fazemos as fiscalizações. Então, como é que acontece isso? Recentemente, agora, foi baixada uma resolução da Comportos, a 53, que deu uma normatizada nessa questão de estudo de avaliação de risco, por exemplo. Então, o que os terminais portuários, aqui nós temos 55 terminais portuários dos mais diferentes tipos, granel sólido, granel líquido, container, aqui, uma infinidade. Como que isso se procede? Os terminais têm que fazer um estudo de avaliação de risco, né, de cada terminal. Eles têm que detectar as ameaças, as vulnerabilidades. Feito esse estudo de avaliação de risco,
que antigamente era feito cada um com um método diferente, e essa resolução também veio normatizar e uniformizar a maneira de ser feito esse estudo de avaliação. É feito esse estudo de avaliação de risco, detectou, nós, esses portos, fazemos uma avaliação, uma análise, damos o nosso parecer, encaminhamos para a Comportos, lá para o doutor Marcelo João, em Brasília, lá também, que é um órgão colegiado, eles aprovam, e só depois disso, aquele terminal portuário, eu quero que vocês entendam como é que funciona a estrutura de segurança do porto. Aquele terminal portuário tem que fazer um plano de segurança portuário, que normalmente é um calhamaço desse tamanho, que a gente vai analisar novamente, ver se esse estudo de avaliação está adequado a esse plano de segurança, se ambos estão adequados ao SPS Code e se eles são eficientes e eficazes. Aí, depois disso, é longo isso, depois disso você manda de volta lá para a Comportos, e eles podem ser, e sendo aprovados, eles vão ser certificados por essa chama declaração de cumprimento. É esse carimbo que tem assim, ó, esse terminal está dentro das normas de segurança internacionais exigidas pela SPS Code, é isso aí. Depois disso, a gente ainda tem que avaliar a eficiência e eficácia disso aí. Então, assim, não é uma tarefa fácil, a gente faz as fiscalizações, é isso que nós fazemos. A gente também forma os supervisores. O Fábio, que vai estar aí sexta-feira, não sei nem se ele está aí. Sim, o Fábio da VTP. O Fábio, ele é o supervisor de segurança portuária, teve que fazer o curso, teve que ser certificado, isso tudo quem faz é a Comportos também. Elevação dos níveis de segurança, reprimir e prevenir ilícitos no porto. Então, assim, a tarefa é árdua. E, além disso, eu queria colocar para vocês que é interessante que nós fizemos recentemente aqui uma iniciativa Comportos, Sesportos. Depois que tudo isso é feito, nós percebemos que não adianta só você ter tudo bonitinho no papel, né? Você tem que fazer, primeiro, umas visitas. Quando você vai visitar a casa de alguém, quando você vai receber uma visita em casa, você deixa tudo bonitinho, né? Guarda a bagunça, põe ali. Aí a gente faz aquelas visitas desesperadas que ninguém gosta. A gente faz umas inspeções surpresa também e vê como é que a coisa está funcionando. Recentemente, nós fizemos um exercício aqui no Porto Santos, Paranaguá e Itajaí. Agora teve em Fortaleza também. E nós fizemos uma simulação. Então, nós pegamos embarcação descaracterizada, nós tentamos fazer uma introdução de cocaína num container vindo pelo mar com uma embarcação que nós tínhamos apreendido. Nós tentamos entrar no terminal com uma viatura descaracterizada, com pessoas que seriam sem identificação para ver se o plano estava sendo seguido. Aí depois nós chegamos com as viaturas ostensivas. Então, assim, a gente tem esse treinamento, né? É uma coisa também que está sendo feito de maneira inovadora. E uma segunda coisa que nós fizemos, eu já vou terminar, eu estou falando demais. E uma segunda coisa que nós fizemos foi pegar o nosso grupo da Polícia Federal de pronta intervenção, que foi feito lá na BTP, o Fábio também pode falar disso na sexta-feira, que seria a nossa SWAT aqui, né? A SWAT da Polícia Federal, tem o POT nível nacional e tem esse GPI, que é um grupo de pronta intervenção. Então, a Polícia Federal tem esse grupo e ele é pronto para entradas táticas. Então, digamos o seguinte, nós temos esse grupo aqui, em São Paulo. O que nós percebemos? Que tinha uma necessidade deles se ambientarem com esse ambiente portuário. Então, por exemplo, tem uma invasão, um terminal ou num navio. Então, como se procede? Então, eles vieram, fizeram exercício tático aqui, ambiente com os caminhões passando, tudo acontecendo normalmente. A gente colocou, coitado, teve até um policial que ficou num portainer que tem 65 metros de altura lá, com um fuzil. Então, é bem interessante. Esses são algumas das coisas que a Sesportos faz, dentre outras, né? Então, eu queria deixar, falei demais aqui, a gente trabalha bastante. Toma aquela aguinha, aquela respirada. Quando precisar de alguém para fazer essas tentativas de invasão, você pode chamar o Alberto, porque ele era pirata no passado, né? Ele era pirata? Ele era pirata no passado. Silvano Barbosa. Não, e vem que o Silvano sempre, quando ele quer falar alguma coisa, aí ele... Não, Adalberto. Ok, Silvano, também te amo. Eu já vi que você é, né?
Agora, um ponto, Luciana, que eu acho também interessante. No nosso segmento... Cuidado com a pergunta, cuidado. Vamos lá, vou me arriscar. Vou me arriscar. É muito comum, no nosso mercado, muitos dos componentes eletrônicos, equipamentos, eles vêm de fora do país, enfim. E é muito comum em alguns momentos de crise, e agora como que a gente está vivendo, a gente escutar de alguns fabricantes ou empresas de tudo parou no porto. Não, joga a culpa para o porto, né? Joga a culpa no porto. É muito comum isso. Então, acho que é bacana, né, a sua presença para falar um pouquinho para a gente. O porto parou, não parou? Com esse momento de pandemia, as coisas ficaram mais lentas ou não? Acho que isso é bacana compartilhar até para desmistificar, ou não, né? Algumas coisas que às vezes viram lenda no mercado, enfim, e até na sociedade no geral, né? Então vamos desmistificar isso aí. Tá livre ainda, tá livre. Ufa! Mas ela falou ainda, hein? Esse ainda. Ainda. Tem gente que vai dar uma respirada funda com a minha resposta, né? Porque o pessoal deve estar usando isso para dar muitas desculpas, né? Mas o porto não parou em momento nenhum. Muito pelo contrário, o porto, esse mês, ele bateu o recorde de movimentação. Então, essa história de que o porto está parado, as coisas não estão chegando, a não ser que aconteça alguma coisa pontual com aquele determinado tipo de mercadoria que vem de fora, ou que aconteceu com a empresa lá fora, não há que se falar em nenhum tipo de prejuízo por conta de parada de movimentação de navios, né? Os portos estão funcionando a pleno vapor, batendo recorde de movimentação. Então, essa desculpa, se alguém der para vocês já podem mostrar o programa. Então, Nós só manda o link, né? Manda o link. Não, isso realmente, a gente continua aqui trabalhando normalmente. A parte de segurança não tem como parar, né? E o porto também não parou, abastecimento, assim, foi um trabalho muito bom feito nos portos aqui no Brasil, nós conseguimos manter essa uma coisa normal, você vê que até aumentou, né? Então, essa desculpa não vai colar, né? Se alguém usar, deixa pra lá. Muito legal, para a gente até como mercado, saber que o volume aumentou, né? Então, aumentou. Isso é um bom indicativo para a gente como mercado. O Cláudio Dantas faz uma pergunta aqui bem interessante. O que a explosão no Porto do Líbano trouxe como experiência e se houve alguma mudança no protocolo depois dessa ocorrência a nível de controle de materiais controlados? Então, assim que aconteceu esse problema da explosão, nós fizemos aqui, rapidamente, no âmbito das Cesportos aqui, nós fizemos uma reunião. Quem cuida disso? Quem cuida disso é o Exército. Então, antes que nós fizemos uma reunião com o Exército, nosso órgão colegiado, alguns outros convidados, IBAMA, nós fizemos uma reunião com o Exército para ver o que estava sendo feito, o que estava acontecendo e para nós podermos, assim, tecnicamente entender do que se tratava. E até eu fiquei bem mais tranquila, porque eu vi que realmente aqui, pelo menos nos portos aqui no Brasil, onde tem essa movimentação de cargas perigosas, o Exército trabalha atuando muito bem. Eles mostraram dados, como funciona, como é a legislação, uma legislação muito, muito firme, né? Então, rígida, muito rígida, e as fiscalizações estão sendo feitas a contento. Então, assim, dessa reunião eu saí muito mais tranquila, porque eu moro aqui, minha família mora aqui, né? Eu também fiquei realmente preocupada, mas aqui nós temos, assim, uma legislação rígida em termos de armazenamento, distância, né? E somente num lugar mesmo que ele fica armazenado. O resto é mais aquela descarga direta, né? Do navio, vai embora. Não fica armazenado, aqui não tem esse armazenamento. E, por conta disso também, o que aconteceu no Porto, foi feita uma outra reunião e foi deflagrada uma operação Antíqua, não tenho certeza o nome da operação, que foi feita com multiagências também, com vários órgãos do setor, né, de fiscalização, tanto federal quanto estadual, e estão fazendo, acho que até semana passada estão fazendo fiscalização nos terminais, onde há carga abandonada, onde há carga perigosa. Então, assim, o trabalho está bem
a fiscalização está sendo muito bem feita, tanto é que a gente não vê coisa de acidente aqui no país em termos de cargas perigosas, né? E aqui, por exemplo, no Porto Santo, a movimentação de cargas perigosas é gigantesca, né? Nós temos desde cargas radioativas, cargas explosivas, material químico, então, realmente, os protocolos aqui estão sendo muito bem realizados, né? A gente fiscaliza também, então, a pessoa ficar tranquilo. Luciana, Oi, só uma observação. A gente esteve aqui com o Douglas Prell, o superintendente de segurança do banco, né, Santander, falando sobre a questão da segurança, e eu falei com ele uma coisa que o Fábio tinha me falado lá atrás, assim, deixa o pessoal do comercial disputar a movimentação dos contextos, mas na segurança nós nos unimos, nós compartilhamos informação, nós trabalhamos com inteligência, porque o inimigo é comum. Isso foi uma coisa que o Douglas trouxe também para os bancos. Isso é muito legal, porque a gente vê o compartilhamento de informações que elevam o nível de segurança de todo o ecossistema. Então, esse foi um aprendizado bastante importante. E aí a minha pergunta vem no sentido de trazer toda essa condição dessa decisão colegiada para a inteligência. Porque eu me lembro, na quarta-feira da semana passada, você me mandou um link bem interessante de uma matéria que saiu no G1 sobre uma apreensão de 750 quilos de entorpecente antes de chegar no porto, né? Isso. Antes estava a caminho. Então, como é que você entende a importância e o impacto desse compartilhamento, de todo esse aprendizado comum, todos com foco na questão da segurança, para a segurança do porto como um todo? O Fábio foi muito feliz da colocação dele, porque é uma coisa que a gente sempre diz, que em segurança não tem concorrência, né? Se a gente não trabalhar de forma sinérgica, conjunta, tanto a iniciativa privada quanto os órgãos públicos, a gente não faz segurança. Não há que se falar em segurança se não tiver essa sinergia. Eu lembro que teve uma greve dos estivadores e nós fizemos uma reunião com todos os órgãos envolvidos de segurança, de fiscalização, com o pessoal da iniciativa privada, os supervisores de segurança. Então, assim, eu percebi que naquela reunião nós conseguimos evitar uma paralisação, né, do porto, por conta da greve. Então, assim, as estratégias foram montadas em conjunto com o pessoal do público, do privado, entre os órgãos, e deu muito certo. Foi algo que realmente deu muito certo. Na greve dos caminhoneiros também, aqui no Porto de Santos, se não fosse essa integração dos órgãos de inteligência, de segurança, do público e do privado, também ela não teria sido possível. Nenhum órgão isoladamente consegue tratar de segurança de uma forma eficaz. O pessoal estava falando para pedir like aqui, para poder ajudar o algoritmo do YouTube a entender a relevância desse conteúdo e levar isso para mais pessoas, mas eu não sou a maior autoridade aqui do programa hoje para pedir like. Manda um like. Vocês já entenderam, galera. Melhor obedecer. Melhor obedecer. Mas fala, Silvana, muito você ia bom. falar... Eu estou aqui imaginando a quantidade de controle que existe, né, na segurança portuária e tudo mais, o quanto essa questão do corona, os cuidados que isso deve ter exigido de vocês, implementação de novos, porque não é uma questão de segurança, né, no final das contas, acaba se enquadrando, né? Qual foi o impacto disso, o quanto isso teve que... Qual é de procedimento que vocês tiveram que refazer, que reler e tudo mais? Você está falando os procedimentos de segurança por conta do Covid? Isso. Assim, foram realizados protocolos, eu posso falar que dentro do âmbito da delegacia, dentro no porto, né? A Anvisa teve realmente muito trabalho, porque foram estabelecidos novos protocolos para tudo. Para o porto não poder parar, foram estabelecidos protocolos, assim, bem rígidos, né? Todos os locais, tiraram os seus trabalhadores todos com comorbidades, acima de 60 anos, até teve impacto
tem os dois lados da coisa, né? Muitos reclamaram também, né? Mas mesmo eles recebendo um salário, a média, sempre tem uma reclamação. Mas foram estabelecidos protocolos de álcool gel, de distanciamento, de afastamento das pessoas. Mas isso tudo foi feito bem a contento e o Porto não parou. Aqui na delegacia a mesma coisa, uma parte ficou no teletrabalho, o que dava para ser teletrabalho, né? De distanciamento, álcool, luva, máscara. Assim, acho que se refletiu no Porto o que foi feito no resto do país, né? Mas aqui foi bem, e teve uma fiscalização bem acirrada. Funcionou. Luciana, falando pouquinho na parte de tecnologia, eu queria que você comentasse com a gente. A gente tem já uma experiência, até pela questão, né, dos trabalhos com Israel que a gente tem, na aplicação de radares de segurança perimetral sendo usados no canal, isso é bastante importante. Mas como é que você enxerga e a importância da tecnologia e essa evolução, tanto dos sistemas de raio-x, né, quanto dos controles de acesso, que são bastante importantes na questão do Porto, porque a doutora falou, são 55 terminais, cada um com a sua gestão, né, e você tendo que, de alguma forma, pela Cesportes, pela Comportes, unificar todos os processos para que funcione o todo, né? Como que você enxerga, Luciana, essa questão da importância da tecnologia na segurança portuária? Ela é vital, né? Ela é vital. A tecnologia, alguns terminais, eles andam disparado com outros. Claro, nós podemos exigir, quando nós fazemos uma auditoria, uma fiscalização, você não pode exigir determinado tipo de material, marca, isso por uma questão de lisura, né, para não ter nenhum tipo de interferência na escolha. Mas você tem que exigir aquele mínimo do padrão exigido para a segurança. Mas você percebe que alguns terminais estão muito acima de outros, justamente porque usam essa tecnologia de ponta. Nós conseguimos, com a ajuda, inclusive, dessa tecnologia, isso ajuda muito a polícia, né? Porque nessa detecção, por exemplo, de aproximação de embarcação, digamos que à noite, uma embarcação está se aproximando de um navio, você tem câmeras, tudo. Se você não tiver uma câmera térmica, se você não tiver um radar, você não vai conseguir detectar aquela aproximação. Então, as técnicas hoje estão muito avançadas do tráfico de drogas, eu vou falar isso daqui a pouquinho, né, que é um dos nossos maiores desafios, inclusive no Porto. Então, se você não tem esse tipo de equipamento na sua instalação portuária, ela dificulta um pouco o trabalho de segurança, né, por exemplo, as questões de acesso também, agora com a pandemia teve um impacto também, você vê que as pessoas mudaram os controles de acesso, você não mudar a forma biométrica, não se punha mais o dedo, aproximação, temperatura, então a tecnologia sempre anda com a evolução da segurança, né, é vital. E a grande mensagem, talvez, que fique, é que quando o gestor ele consegue extrair tudo que a tecnologia pode fazer, inclusive para otimização da operação dele, não é mais só fazer aquilo que está no documento só para cumprir tabela, né? Não. O envolvimento é efetivo mesmo. Assim, eu acho que a mentalidade de segurança já está mudando. Nós estamos numa evolução nessa mentalidade de segurança dos gestores, não só gestores de segurança, mas quem é o dono do dinheiro nas empresas, né? Que quando eles perceberem segurança, a gente sempre diz isso muitas vezes nas fiscalizações, segurança não é gasto, é investimento, né? Segurança é investimento. Aquilo que você deixa de perder ou os prejuízos que você deixa de ter por conta da sua segurança, você tem que contabilizar aqui, né, no comercial da empresa. Mas eu acredito, assim, que iniciativas como a de vocês, o programa de vocês, por exemplo, que leve essas múltiplas visões de segurança, a tecnologia, o público, o privado, para a comunidade, acho que isso já é um passo enorme para a nossa evolução e para a mudança de mentalidade desse setor.
Um ponto, bom, Porto Santos, maior da América Latina e tudo mais. Queria saber. A senhora falou que ela ia falar alguma coisa. Daqui a pouquinho, daqui praticamente 8 minutos, encerra o tempo do nosso café. Passou rápido. Voando, né? É a parte mais interessante que é do tráfico, né? Tem pergunta no chat aqui também, mas sem querer te cortar, mas então não estende a pergunta, tá? Não, teria já terminado já, né? Mas ok. Eu não tenho nem mais pergunta. Eu ia perguntar para exatamente a questão do tráfico de drogas, né? Se realmente é a maior dor de cabeça e contar um pouco para a gente desses desafios nessa questão dentro do Porto. Foi rápido, vai, Clebão. Dentro dos minutos que eu tenho, eu vou dizer assim, que eu acho que hoje o nosso maior desafio é o combate ao tráfico de drogas, né? É algo que eu vou dizer aqui no Porto de Santos, para vocês terem uma ideia, assim, de números, de janeiro a agosto, no mundo, em todos os portos do mundo, houve 69 apreensões, né? Nos portos do Brasil, 80, sendo que 43 dessas apreensões foram aqui no Porto de Santos. Então, assim, janeiro a agosto apreenderam 26 toneladas de cocaína em todos os portos do mundo, e aqui, só no ano passado, nós só no Porto de Santos apreendemos as mesmas 26 toneladas de cocaína. Já apreendemos mais de 15 esse ano. Então, você vê que é um absurdo, né? Você vê como nós trabalhamos aqui, como nós temos que ter um foco em segurança aqui nos portos, principalmente no Porto de Santos. Essa coisa da tecnologia é muito importante, essa detecção, essa ajuda do privado para o público, essa troca é importante, porque eles estão, assim, o crime organizado, eles estão muito sofisticados, né? Eles estão com capilaridade em toda a cadeia logística, eles têm muito dinheiro, então os nossos desafios são grandes, e a criatividade deles é algo, assim, impressionante. De todas as formas de introdução de droga em container, rip-on, rip-off, onde eles colocam dentro do container, quebra o lacre, colocam as bolsas, jogam, ou então nós já pegamos dentro de cargas de produtos congelados, suco de laranja, dentro de carne, dentro de carvão, agora estão colocando no açúcar, por conta da densidade, e içamento fora, porque quando você aperta, principalmente com tecnologia, com investigação, com inteligência, você aperta um lado, eles correm para outro, né? E eles são muito criativos. Içamento da droga lá na área de fundeio, e agora eles estão contratando mergulhadores internacionais para poder fazer a produção. Eles mergulham, vão por baixo do navio, abaixo da linha d'água, desaparafusam uma grade que existe por baixo do navio, coloca a droga, parafusa de novo, sai para ser retirado lá no porto de destino, normalmente na Europa, né? Então, você vê qual é o grau de sofisticação deles. Então, o que acontece? Quando a gente fala agora, mesclando com a história da tecnologia, como é que você vai detectar esse mergulhador, né, se aproximando do navio? Se você tiver um equipamento de ponta, por exemplo, o terminal tiver equipamento de ponta, fora a questão do VTMS, que não vai dar para falar agora, mas, por exemplo, ele detecta esse mergulhador. Já aconteceu em alguns casos, o próprio terminal, com o equipamento tecnológico dele, detectar esse mergulhador se aproximando, né, câmera térmica, radar. Então, isso é de uma ajuda, essa comunhão do público, do privado, dessa ajuda é imprescindível também para a gente combater o tráfico de drogas. Eu acho que eu estourei o horário já. Não, temos ainda. Cris Mota pergunta, delegada Luciana, qual a sua visão sobre a expansão do cyberterrorismo e a sua possível ação nos portos? O que impacta nos EARs? Os estudos de avaliação de risco. Eles entraram agora como obrigatórios, né? Quando você vai fazer o seu estudo de avaliação de risco, agora você colocar a parte do cyberataque é obrigatório. Você vai ter que considerar sempre no seu estudo de avaliação das suas vulnerabilidades e ameaças, porque isso é uma ameaça real e isso está cada vez mais presente na nossa vida, né? Pós-pandemia, então, isso virou algo, acho que é o nosso ponto mais vulnerável no momento,
falando de forma global, não só do Porto, estou falando de tudo, são cyberataques, né? A gente que trabalha com tecnologia israelense percebe uma movimentação, inclusive do próprio exército de Israel. Grande parte do seu efetivo hoje está justamente nessa questão da cybersecurity. É bem relevante. Ó, o Robson Turra falando aqui, ó, o Kleber vai treinar uma equipe de segurança de mergulho, é isso mesmo? É por causa do Mergulhando na Vida, do nosso projeto. A gente tem toda essa pegada aí. O Giliardi, né, o diretor da Orcegups, falando, coloca o Kleber para fazer rondas submarinas. Aí, agora a galera já sabe aqui. Já pode ganhar uma graninha. Do mergulho, né? Ganhar uma graninha. Mas vamos lá, que tem uma outra pergunta técnica interessante aqui, ó. Do Cleano Lima Alves. Doutora Luciana, a senhora no início da sua palestra reporta ao EAR, né, ao Estudo de Avaliação de Risco, Radar do PSP. Pergunto, a resolução 53 de 4 de setembro de 2020 entrou em vigor a partir do dia 8 de setembro? Bem técnico. Entrou em vigor. Entrou em vigor imediatamente, isso. Eu não entendi bem a pergunta. Ele quer saber se entrou em vigor. Não, ele continua depois, eu acho, né? Ainda não fez as devidas inserções no seu site, a metodologia, planilhas e etc. Como a senhora vai equacionar tais problemas? Fica difícil para as OS apresentar de imediato os EARs? Como fica? Ixi. Isso é uma questão operacional que ele está querendo levantar agora. Mas agora é hora de café. Essa é a hora do café. Eu vou falar. Eu só fico feliz que não fui eu que perguntei isso. Ufa. Não vai ter jeito. Fazer. Eu tô sem. Não tenho como fazer. E aí tem uma coisa que a gente usa muito no mergulho, assim, ó. Tipo, cara, dá seus pulos, tem que fazer. Tá determinado. Não, tem que fazer. Após a publicação da 53, ele vai ter que adequar o estudo de avaliação de risco às normas da resolução 53. Não vai ter jeito, vai ter que adequar. Ou seja, tá? Mas depois, se ele tiver algum problema assim, fala que ele pode mandar por e-mail para a Cesporte, que depois eu faço uma resposta técnica para ele, longa, porque em 1 minuto eu não vou conseguir fazer. Não, certamente nem é o objetivo. A gente está com horário, realmente agora a gente chegou no nosso horário. O grande objetivo era justamente que a gente pudesse trazer para a nossa audiência a importância de todo esse trabalho desenvolvido pela Polícia Federal, em conjunto com todos os demais órgãos, nessa decisão colegiada que é fazer a gestão e trazer para todo o ecossistema de segurança um nível melhor para toda a comunidade, porque isso reflete no final em toda a sociedade. Então, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, super obrigado pela sua presença aqui no Café com Segurança, de trazer as informações. Uma última palavra só, antes da gente encerrar. Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer um pouco da segurança pública portuária aqui para os nossos colegas da área de segurança. Então, é um prazer enorme. E se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição aqui na Cesportes, aqui na Polícia Federal. Tá? Estamos sempre abertos aqui a sugestões, perguntas, dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode mandar para a gente, tá? Pela Cesportes, que a gente responde. Tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês. Que legal. Muito obrigado. Fantástico. Doutor Marcelo João também, parabéns pelo programa. Muito bom. E a pergunta do Cris, Kleber? Não, hoje não tem a minha pergunta. Quem quiser entrar em contato, faz como? Ela já falou, Essa é a pergunta do Christian em todos os programas. Aparece lá em casa, mas não dá o endereço. É mais ou menos isso. Eu passo para vocês depois direitinho lá no Telegram, vou deixar a dica que eu vou deixar, vai ser o e-mail da Cesportes. Boa. Exclusivo para o Telegram, a galera que ainda não está, se inscreve lá no canal do Telegram. É de graça a informação de todos os nossos convidados e os bastidores do café. Nos vemos na programação aqui do CT durante o dia e amanhã cedo a gente está de volta aqui no Café com Segurança, das 8 às 8h45. Super obrigado pela sua audiência. Valeu! Falou, pessoal! Tchau, obrigado.